Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Doses de Saúde, aquele nosso bate-papo semanal, quando a gente fala sobre assuntos que giram em torno do nosso corpo, da nossa mente, da nossa saúde de maneira geral. Hoje nós temos o grande prazer, enorme prazer, de receber aqui o Dr. Marcelo Simão, infectologista, e atualmente é chefe do Serviço de Moléstias Infecciosas do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Doutor Marcelo, foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Muito prazer. Boa tarde, o prazer é meu de estar aqui, Orley. Bom, o doutor Marcelo, além de outras especialidades, ele tem experiência na área da medicina, com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias, atuando principalmente nos temas AIDS, infecções oportunistas, histoplasmose, hanseníase e doença de Chagas. Doutor Marcelo, nós estamos livres do Covid ou ainda é um fantasma que paira aí entre nós? Infelizmente, ainda é. É evidentemente que não estamos mais naquela onda epidêmica em que aqui em Uberlândia chegou a morrer em um único dia mais de 40 pessoas devido à Covid, em um único dia. Eu me lembro bem disso. Hoje não. Primeiro que o vírus sofreu várias mutações, ele está mais benigno hoje, está causando uma doença que na maioria das pessoas é muito pouco sintomática. Lembrando também que muita gente vacinou, né? Grande parte da população vacinou, pelo menos 3 ou 4 doses, e isso confere ainda uma proteção contra essa nova cepa chamada Omicron. Omicron. Tem várias variantes dessa Omicron, mas ela ficou, como se diz agora, endêmica. Quer dizer, ela continua ocorrendo como ocorre a gripe, normalmente. O Ministério da Saúde notificou no mês de outubro que de janeiro até agora morreram mais de 4 mil pessoas no Brasil de Covid. Santa Maria. Mais de 4 mil. Mas isso aí é pequeno perto do que morria em 2021, 4 mil por dia no Brasil. Foi de janeiro para cá. Morreram mais de 4 mil pessoas. Então, a Covid está aí. Muita gente está ainda reticente, não quer vacinar. As vacinas são muito seguras. Eu mesmo já tomei 7 doses de vacina. Não tive efeito adverso nenhum. Minha família toda vacinou. As vacinas são muito seguras e oferecem uma proteção importante. Muitas vezes a pessoa vacina e pega a doença, mas a doença é leve. Ele pegando a doença leve, ele não precisa de hospital. O impacto é menor, né? Não precisa fazer exame nem nada. Em 4, 5 dias ele está bem. Inclusive podendo conviver com as outras pessoas depois do 5º dia. De maneira que é muito importante que a população fique ciente de que a doença está aí, continua aí, vai continuar aí, não vai desaparecer. E nós precisamos reforçar a nossa imunidade da mesma forma que nós fazemos com a gripe. Todo ano tomar um reforço, para que a gente possa passar um ano tranquilo. Mesmo se pegar, ela será benigna. Doutor Marcelo, tem uma lenda entre as pessoas, que as mais céticas até, de que muita gente morrendo jovem, às vezes até atletas do coração, aquela coisa toda. Então, estão debitando essas mortes à vacina e ao Covid. Isso é lenda. Como é que é isso? Ao Covid pode até ser. Sim, porque o vírus é um vírus que é muito patogênico e se detectou que ele causa alteração nos vasos sanguíneos, o vírus. Mas a vacina nunca. Nunca. Porque a vacina é apenas um fragmentozinho do vírus. Não há multiplicação viral nem nada. A vacina é muito segura. É impossível a vacina causar isso. Agora, a Covid, sim. Essa não tenha dúvida. Muitos pacientes idosos que já tinham problemas cardíacos ou pulmonares, depois da Covid, tiveram complicações sérias que levaram a óbito. Eles não morreram na época do Covid, mas posteriormente, de complicações tardias da Covid, tá?
eles acabaram morrendo. Eu mesmo tive Covid o ano passado e desenvolvi, algumas semanas depois, uma arritmia cardíaca, decorrente da Covid que eu tive, tá? E eu precisei tomar medicação continuo tomando, inclusive, durante vários meses para poder controlar a arritmia. De maneira que o vírus, sim, é perigoso. A vacina, nunca. A vacina jamais causaria... O vírus permanece no corpo aí, indefinidamente. Tem se detectado a chamada síndrome pós-Covid. Ou seja, um indivíduo, mesmo depois de ter a doença, ele persiste com uma série de sinais e sintomas, tá? Demonstrando que em alguns sítios do nosso organismo o vírus ainda permanece. Mas, à medida que os meses passam, esses sintomas vão diminuindo gradativamente. Mas alguns chegam a ficar até 1 ano ou mais com sintomas. E se o indivíduo já tem uma doença de base, se ele é diabético, se ele tem doença cardíaca, doença pulmonar, isso tende a complicar nos meses subsequentes à Covid. Então, é por isso que eu sempre falo, o importante é vacinar. Esse é importante, é se proteger de pegar o vírus. Mesmo que você pegue vacinado, a imunidade logo tira o vírus do seu organismo. E com isso você não desenvolve as complicações. Certo. Bom, agora, herpes zoster. Que coisa que é essa aí, doutor Marcelo? Então, herpes zoster é um vírus que é o mesmo vírus que causa a catapora, a varicela. Que a gente tem em criança. Eu tive, você teve, todo mundo teve. Hoje tem vacina contra a varicela, que impede que as crianças desenvolvam a doença. Mas na nossa época, vamos dizer assim, não existia. Esse vírus, depois que ele entra, causa a catapora, apesar da gente curar, entre aspas, ele não sai do nosso organismo. Ele fica quietinho aqui nos nervos, nos neurônios que saem dos nervos da medula. Ele fica lá quietinho nos neurônios e quando você tem alguma queda da imunidade, quando você fica idoso, né, acima dos 60 anos de idade, até dos 50 anos de idade, se você pega HIV, se você vai fazer uma quimioterapia para um câncer, não é? Então, essas situações reativam o vírus. Fazem ele acordar. Ele estava latente, quietinho. Mas essas situações de queda da imunidade fazem com que o vírus acorde. E quando ele acorda, ele começa a multiplicar e ele dá o chamado herpes zoster, que é uma erupção cutânea, que em geral tem várias localizações, a mais comum é a torácica, aqui, acompanhando o nervo que sai lá da medula espinhal até aqui a linha mediana do corpo. Ele tem preferência por nervos. É por nervo. A multiplicação é no nervo. E ela extravasa para a pele e faz aquelas vesículas na pele. Quando ele acomete aqui a face, pode acometer o olho, pode acometer o nervo óptico, pode acometer o nervo facial. E uma característica do herpes zoster é a dor que ele provoca. A dor é muito intensa. E principalmente nas pessoas idosas, depois que as vesículas, né, as pequenas bolhazinhas, cicatrizam, a dor persiste. E ela pode persistir... E fica por meses, né? Por meses, por anos. E muitas vezes incontrolável. Com medicação, muitas vezes é preciso intervir no nervo que está acometido, tá? Não há, assim, uma maneira de você tratar essa dor, a não ser, né, com analgésicos e, às vezes, com uma medicação chamada pregabalina. Pregabalina. Muito bem. Então, isso é prevenível hoje, para você não ter o herpes zoster. Depois dos 50 anos, existe uma vacina segura de vírus inativado, morto. Quer dizer, é uma coisa que você vai receber. Eu tomei 2 doses dessa vacina. Então, são 2 doses da vacina e você vai ter uma proteção acima de 90%.
Já existia uma vacina anteriormente, que eu inclusive tomei, com vírus vivo. Eu tomei essa vacina. E agora surgiu uma vacina mais segura, porque o vírus é inativado, 2 doses, efeito adverso pouco, um pouco de dor no braço em quem toma, mais nada. E essa vacina é altamente protetora. Ela está indicada em todos os indivíduos idosos, todos os indivíduos que têm queda da imunidade, indivíduos que têm câncer, indivíduos que têm doenças que precisam tomar drogas imunossupressoras, ou seja, acima dos 50 anos de idade, teoricamente, todas as pessoas deveriam tomar. A rede pública dispõe dessa vacina, não? Né? Não dispõe. Como ela é uma vacina cara, ela ainda não foi incorporada ao Ministério da Saúde. É possível que no futuro isso aconteça, mas no momento essa vacina só pode ser adquirida nas clínicas de vacinação mas é um absurdo, privadas. E realmente o Ministério da Saúde deveria, pelo menos para os idosos imunossuprimidos, disponibilizar a vacina. A herpes zoster, doutor Marcelo, pode atingir órgãos internos? Pode, claro. No indivíduo imunossuprimido, pode disseminar por todo o corpo. Pode causar encefalite, e nós já tivemos vários casos aqui, principalmente em pacientes HIV positivos. Pode dar pneumonite, miocardite, hepatite, pode ir em qualquer órgão, desde que a imunidade do indivíduo seja ruim. E as lesões de pele podem disseminar na própria pele, né, ficando todo o corpo cheio de lesões. Então é uma doença muito grave. É uma doença muito grave. Tem casos de pessoas que chegam ao extremo, né, de se autoexterminarem em função de uma dor. Exato. Eu tive um caso há muitos anos atrás, em um senhor idoso que teve o herpes zoster. A dor era tão insuportável, foi tentado todas as medidas para ver se a dor diminuía, não houve efeito, e essa pessoa se suicidou. Um indivíduo idoso de mais de 80 anos. De maneira que a dor é excruciante. Eu tenho 2 amigos que estão com essa porcaria, então, terrível. Doutor Marcelo, e o HIV, deu sossego agora? Como é que tá? Não, sossego nenhum. Sossego nenhum. Apesar de nós termos várias drogas para tratar, vamos deixar sempre uma lembrança de que essas drogas não curam. Essas drogas apenas deixam o vírus quieto. Né? Você pode negativar, inclusive, a carga viral, negativar o vírus, e com isso o indivíduo não é mais transmissível. Sei. Ele não transmite, ele tem um vírus, mas ele não transmite, pelo menos nas relações sexuais, não. Tá? Então, hoje, o grande problema é nós encontrarmos os pacientes, porque muitos são assintomáticos. E o que tem acontecido, se você for na minha enfermaria agora, está cheinho de paciente assim. Paciente HIV positivo, que não sabia que era HIV, e aí a doença avança, ele não sabe que tem, e aí ele já chega com uma infecção grave, oportunista, e com uma queda imunitária muito grande. Mas a medicação é capaz, você trata a infecção oportunista. Aquele coquetel, né? É aquele coquetel. Hoje você tem 2 drogas. Ah, sei. Só 2 drogas. E nós temos preparações de um comprimido único. Só não toma quem não quer. Legal. Entendeu? E você vê muito indivíduo abandonar o tratamento. Ele está bem, ele abandona o tratamento. Em geral, são indivíduos viciados em drogas, tá? São indivíduos que têm problemas psiquiátricos, mas ele abandona o tratamento. E aí a doença avança e ele muitas vezes chega na nossa enfermaria numa situação deplorável, né? Nossa, Com grande perda de peso, com acometimento do sistema nervoso, dos pulmões, e às vezes é muito difícil tirar o indivíduo dessa situação. Muitos morrem. Agora temos um avanço muito grande, é a PrEP. A PrEP é a profilaxia pré-exposição. É aquele indivíduo que ele é promíscuo, não janta. Né? Nós temos indivíduos LGBT, que são muito promíscuos, mas tem indivíduos heterossexuais também que são promíscuos. A esses indivíduos é oferecido uma medicação, né? Chama tenofovir, anticetabina, que é um comprimido, ele toma todos os dias este comprimido. E isso tem uma proteção de praticamente 100%. Legal. 99,8%. A introdução da PrEP
nessa população fez com que houvesse, já em São Paulo, uma queda do número de casos novos de HIV. Quer dizer, se ela tem uma proteção tão grande, né? Mas a gente sempre esbarra em situações que ocorrem, que são situações difíceis. Por exemplo, agora está muito na moda o chamado chemsex. Já ouviu falar? Não. Chemsex? Chemsex, sexo químico. Não. São pessoas que se reúnem em uma festa, num fim de semana, durante 48 horas, onde eles usam drogas que são estimulantes sexuais, e transam de todas as maneiras possíveis. No linguajar popular, uma surubada. Uma surubada, exatamente. Usando medicações que são estimulantes. Sim. Êxtase, várias outras medicações. Então, tem havido nessas pessoas que, se ela não toma a medicação que evita o HIV, ela pode adquirir o HIV com muita facilidade, porque ninguém usa preservativo nem nada. Agora, houve um aumento significativo do número de outras doenças venéreas. Em decorrência Em decorrência de que o indivíduo tomando a PrEP, ele se acha protegido, tá? Ele se acha protegido, então ele não usa mais preservativo e ele pega outras doenças, como sífilis, gonorreia. É que eu ia te perguntar agora sobre as doenças venéreas. E isso aumentou muito demais. Mesmo? É muito difícil a gente passar uma semana sem diagnosticar 1 ou 2 casos de sífilis. Você tem uma ideia? Que gonorreia com bactéria resistente, clamídia, que é outra bactéria. Antigamente era benzetacil, né, que curava essa coisa. Não, ainda é. Para sífilis ainda é o benzetacil. Mas a gente está impressionado e nós estamos com outro problema, que é a sífilis congênita. A grávida que tem sífilis não sabe que tem. Transmite. No pré-natal não pedem o exame dela e a criança nasce com sífilis. Putz. Esse é um objetivo do Ministério da Saúde hoje, para tentar erradicar isso. É fácil. É pedir o exame em toda grávida. A hora que ela for fazer o pré-natal, ela tem que fazer o exame. E aí, se ela tiver com sífilis, ela é tratada. E impede que a criança nasça infectada. E é um exame fácil, né? Facílimo. Chama-se VDRL. Olha aí. É um exame simples, qualquer laboratório faz, e se for positivo, ela pode ser tratada. Falando em doenças transmissíveis sexualmente, e as hepatites virais? Então, houve uma diminuição muito grande com a vacinação. Como as crianças hoje recebem vacina para hepatite A, então essas crianças não adoecem mais de hepatite A, porque tem a A, a B, a C, a Delta e a E. São 5. A E é muito rara no Brasil. A Delta é só na Amazônia. Então, nós temos a A, B e C. Para A e B, nós temos vacina. Para C, nós temos um tratamento que é 98% de eficácia. Olha só. Hoje. 98%. Essa lá da Amazônia seria parasitária, alguma coisa? Não. O vírus Delta é um vírus defeituoso que ele precisa do vírus da hepatite B para se multiplicar. A ocorrência dele é mais na Amazônia. Ah, sei. Tá? Nós temos aqui casos esporádicos, mas muito raros. O nosso problema mesmo é A, B e C. A hepatite C já foi um grande problema,
porque nós tínhamos um tratamento muito ruim com uma droga chamada interferon, que tinha muito efeito colateral. Hoje não, acabou isso. Tem tratamento com um comprimido ou 2 comprimidos que curam praticamente 100%, 90% ou 99%. Desses pacientes curam, inclusive os pacientes HIV positivos que têm hepatite. Então, a hepatite C hoje, o problema é encontrar o doente, né? A Organização Mundial da Saúde está prevendo que se nós trabalharmos bem, até 2030, nós vamos controlar a hepatite C. Vai ter muito poucos casos. Ele é transmitida sexualmente? Também, mas a que é mais transmitida sexualmente é a B. A B é uma doença venérea. Hoje, 90% dos casos é transmissão sexual. A B tem vacina, são 3 doses. Eu sou vacinado. Não sei se você é. Não. Mas a hepatite B era uma doença grave quando acomete, né? Eu estou agora com um paciente internado com hepatite B aguda. Mas no meu ambulatório, eu tenho dezenas e dezenas de pacientes com hepatite B crônica, que dura a vida toda. Não sara, não cura. Não tem remédio? Tem remédio, mas o remédio não raramente cura a doença. Ele apenas faz o vírus parar de multiplicar, com isso diminui a lesão hepática, porque o vírus não está multiplicando, mas ele tem que tomar o remédio por toda a vida dele. Entendeu? Então, o ideal é que a pessoa vacine. Porque se vacinar, tá certo? Você não pega a doença. São 3 doses. A vacina, com 0, 30 e 180. Tá? E vacina acabou. A vida inteira você está imunizado. Não tem mais problema. Fácil de resolver a questão, né? É fácil de resolver a questão, mas o problema maior, sabe o que é? É que a pessoa não quer vacinar, a pessoa não vacina, não sabe. Entendeu? Agora, as crianças hoje já tomam a primeira dose ao nascer da hepatite B. É igual a BCG. É igual a BCG. Quando nasce, ele já toma a vacina. A primeira dose da vacina. Tá? E com isso, nós estamos fazendo a doença desaparecer, pelo menos nas gerações mais novas. Né? Até 18, 20 anos. Já é alguma coisa. Já é muita coisa. Agora, os adultos, né? Você tem muita gente que já é crônica e essas pessoas precisam receber atenção e tratamento, que é o que a gente faz. A B ela pode ser transmitida até por um beijo? É raro. Né? O meu professor em São Paulo, o professor Luiz Caetano da Silva, né, porque professor de doenças do fígado, que eu fiz também, ele dizia que um beijo bem dado transmitia hepatite B. Eu não sei dizer o que é um beijo bem dado, mas a gente imagina. Ele dizia que negava. Eu acho muito imagina. difícil, porque o vírus não ele pode ser encontrado na saliva, então, teoricamente, ele pode ser, transmitir a doença. Certo. O Triângulo Mineiro já foi recordista nos casos foi recordista nacional nos casos de doença de Chagas. Sim. Provocada pelo barbeiro, aquele inseto. Quando eu estudei aqui nos anos 70, eu estudei aqui, me formei em 78. Sim. Era impressionante a quantidade de pacientes com doença de Chagas que tinha aqui. Nas casas de pau a pique, né? Por causa do barbeiro, né? Nas casas... a zona rural era toda de casa de pau a pique. Hoje não tem mais isso. Não. Hoje, você vai lá, as casas na zona rural é tudo tijolo. Depois que melhorou as casas, diminuiu muito os casos da doença. E o Ministério da Saúde combateu muito o barbeiro, borrifando as casas com inseticida e tal. Não que ela desapareceu. O Brasil ainda tem 1.100.000 chagascos. 1.100.000 pessoas que adquiriram quando era pequeno, quando era jovem e tal. É muito difícil passar um ambulatório meu de terça-feira sem aparecer 1 ou 2 chagascos. O banco de sangue manda e tal. Mas não temos mais aquela grande quantidade, porque a doença de Chagas, ela só leva a manifestação clínica no coração, no esôfago, no intestino, em 20% a 30% dos casos. 70%, 80% atravessa a vida e não tem nada. O primeiro caso de doença de Chagas, que Carlos Chagas viu em La Sance, aqui no norte de Minas, né, chamada Berenice, ele viu em 1909. Ele viu no sangue dela o Trypanosoma cruzi. Ela morreu com 70 e tantos anos sem nunca manifestar qualquer sinal da doença.
Então, nós temos esses muitos indivíduos ainda que estão na forma indeterminada. E esses indivíduos hoje podem ser tratados. Você trata, você cura pelo menos 1/3 deles, mas o restante você diminui a chance da doença aparecer. Tem sintoma, doutor Marcelo? Tem, com relação ao coração. São sintomas, ele lesa o coração em algumas pessoas e aquilo aumenta o coração, o tamanho do coração, leva a arritmia cardíaca e leva a insuficiência cardíaca. Vai indo o coração, não bate mais. E ele dá muita morte súbita. A pessoa cai morta, de uma hora para outra. A minha mãe aconteceu isso. Ela morreu subitamente? Isso. E era Chagas? Era Chagas. É uma das manifestações da doença. Agora, hoje no Brasil, nós estamos com um grande problema, grave problema, que eu tive a oportunidade de ver junto ao Ministério da Saúde, que é a transmissão da doença de Chagas pelo açaí. Putz. Esse é um problema de saúde pública grave. Mas o consumo é gigantesco. Gigantesco. Mas esse açaí da latinha, que vem todo fiscalizado, não tem nada. Não tem nada. O problema é o açaí natura, que é colhido lá no Pará, no Amazonas, no Maranhão, etc. O que acontece? Eu fui até lá junto com o Ministério em 2010, que já estava ocorrendo os casos, em que o açaí era consumido em natura. O problema é que na palmeira do açaí existe muito barbeiro da doença de Chagas. Quando eles colhem os frutos são, como é que se diz, colocados numa máquina onde eles são pressionados para sair o suco. E eles pressionam os barbeiros ali junto. Com isso, o suco sai com o parasita da doença de Chagas. Vira um caldo. Quando você toma, você adquire a doença. Recentemente, uma colega minha lá de Belém do Pará me notificou um médico que morreu. Tomou um açaí depois de sair do consultório, teve um problema grave no coração, agudo, morreu. Esse é um problema. É um problema. Sabe por quê? É uma coisa cultural. Você vai no Pará, todo mundo consome açaí. Mas ninguém consome açaí comprando o pacote, a latinha, o pacotinho do açaí, que é pasteurizado, fiscalizado pela Anvisa. Não. Ele compra o açaí que foi colhido na mata. E com isso, famílias inteiras pegam doença de Chagas consumindo açaí. Que coisa horrorosa. Isso é um negócio difícil, porque você não tem controle. Como é que você vai fazer controle lá no meio do mato? É difícil. Então, tem surtos de doença de Chagas aguda, tá? No Pará, Maranhão, Amazonas, naquela região ali onde tem muito açaí. Entendeu? Esse açaí que nós consumimos aqui... Não, então, esse aí é tranquilo. Esse é tranquilo desde que seja consumido com a formulação fiscalizada pela Anvisa. Okay? Porque o consumo é violento. Outro que pode causar surto de doença de Chagas, ocorreu em Santa Catarina, é o suco da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar moída, né? Faz aquele suco. Já houve surtos de transmissão pelo suco da cana-de-açúcar, porque eles moíam junto com fezes de barbeiro que estava ali na cana-de-açúcar. Então, esses produtos in natura é preciso tomar muito cuidado. A garapa também deve ter. Então, é garapa, né? É a garapa. É a garapa. Ah, sim. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham.
Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Bom, teve um outro caso aqui também que a gente sempre está ouvindo falar e tudo mais, que é a hanseníase, Isso. a lepra antiga, né? É, a lepra antiga. Então, Essa doença é bíblica, né, é doutor? bíblica, né? Jesus Cristo, né? Curou muitos leprosos. Veja bem, o Brasil é vergonha para a Organização Mundial da Saúde. Por quê? Porque só tem 2 países no mundo hoje que ainda tem muita hanseníase. A Índia e o Brasil. Não. Entendeu? Apesar de existir um programa muito bem conduzido, a doença não acaba. Não acaba. É realmente problemático. Aqui quem coordena o serviço é a doutora Isabela Goulart. Uhum. Ela tem um serviço muito bem montado, publica muito com relação a isso, já publiquei muito com ela. Eu olho alguns pacientes dela que são mais graves, ela manda para mim, a gente olha juntos. Tive até recentemente numa tese de doutorado lá de um aluno dela. E eu perguntei para ela outro dia quantos ancenianos novos é que a gente pega a região toda, né? São diagnosticados aqui. Praticamente, mais de 100, 100 e tantos, 180 ou 150, não me lembro bem. Mas você diagnostica um novo cada 2, 3 dias. Aqui. Agora você imagina na Amazônia, onde realmente você tem uma endemia muito transmissível, intensa. doutor? Claro, é transmissível. Sim, através das gotículas de saliva. O bacilo está aqui. Sei. Quando você fala, você beija, você convive com a pessoa, você pega. Sexualmente também. Não, sexualmente não. Não, via sexual não. Isso é impossível. Aperto de mão, essa coisa toda. Não, muito difícil. Muito difícil. Geralmente você convive com a pessoa, né? Era um pessoal... E aí, por secreções respiratórias, provavelmente peca. O portador dessa doença, doutor Marcelo... Hoje ela é uma doença curável. E já foi muito estigmatizado. Foi, muito estigmatizada. Hoje você diagnostica, institui o tratamento é finito. É finito. Tem uma forma que você trata por 6 meses, está curado, acabou. Tem outra que você trata por 1 ano, às vezes 2. Aquele São negócio as de formas perder, mais bacilíferas. aquela coisa de perder nariz, perder orelha, aquela Não, coisa que é vai... raro hoje, mas ainda acontece. Acontece, né? Acontece, mas é raro, é raro. Aquilo ali vai necrosando, doutor? Quando eu cheguei aqui, em 1981, não havia... O doutor Virgílio Mineiro, ele cuidava de lá. E ele já estava idoso e não largou o serviço. E não havia ninguém para cuidar. Então, eu fiz um curso lá em Bauru, onde tinha um leprosário lá. E lá se estudava muito hanseníase com o professor Opromola. Eu fui para lá e fiz o curso dele. Quando eu voltei, eu assumi o serviço de hanseníase da prefeitura. Fiquei 3 anos. Nesses 3 anos, eu fiz o diagnóstico, fiz toda... Eu diagnosticava mais ou menos 180 casos por ano novos. Nossa. Mas hoje, é claro que a cidade, a população da cidade era outra. Hoje você diagnostica quase a mesma coisa, mas a população é muito maior. Então, proporcionalmente, os casos diminuíram. Aqui em Uberlândia, o foco maior era no bairro Lagoinha, né? Não existe mais, não. Lá não, nem tem anceniano lá mais, não. Eu me lembro... Agora nós temos muito paciente de fora, das cidades próximas. Tudo manda para cá. Então, por isso é que a gente tem ainda um número maior de casos. Eu me lembro, eu era menino, na década de 50 para 60, por aí, lá na Vila Martins. Os leprosos, né, que a gente chamava de leprosos, né, eles vinham a cavalo. Vinha. Eles punham uma lata na ponta de uma vara. Porque que era que balançava. Mas isso é bíblico, isso é da época de Cristo, era assim. As pessoas tinham medo de chegar perto. A hora que falava, os leprosos estão descendo, nossa, aquele negócio de vai para dentro de casa, corre, aquela coisa. Era uma coisa louca. Hoje você trata, pega nele, examina, não tem nada, lava a mão, acabou. Doutor Marcelo, as pessoas não ligam muito para a gripe, para a influenza. Sim. Acham que é uma gripinha toa e vai passar. Se você soubesse o que morre de gente por influenza no Brasil, você ficaria assustado. É mesmo?
É impressionante. Idosos, indivíduos que têm doenças graves, doenças cardíacas, pulmonares. Ele pega, é igual a Covid. Ele pega a gripe, o vírus de influenza é um vírus extremamente importante que causa doença grave, principalmente em pessoas que têm alguma comorbidade. Ele leva para bronquite, né? Bronquite e complica depois com infecção bacteriana, com pneumonia. E com isso o indivíduo acaba morrendo. Então, é extremamente comum. Às vezes eles falam assim, não morreu da gripe, morreu da pneumonia. Mas o que desencadeou o aparecimento da pneumonia foi a gripe. Então, nós temos uma vacina que é feita anualmente. Essa vacina tem uma proteção de 60% a 70%. Você fala, nossa, mas então eu ainda posso pegar depois de vacinar? Pode, mas você vai pegar ela leve. É uma rebarba dela. É igual a Covid. Você pode pegar mesmo depois de vacinado, mas você pega uma doença bem mais leve. E com isso você não vai para o hospital, que é o mais importante. E lá no hospital podem ocorrer outras coisas. Pode, você pode pegar a doença lá dentro. Infecção hospitalar hoje é uma das coisas que mais mata no Brasil. No mundo, né? Doutor Marcelo, nós desfilamos aqui um punhado de doenças ligadas à infectologia, moléstias infecciosas. Tem mais muita alguma coisa aí que o senhor gostaria de expor para a gente? Hoje a gente tem vários problemas de saúde pública. O problema de saúde pública mais importante hoje no Brasil é a dengue. Nunca nós tivemos 6 milhões de casos este ano, nós tivemos no Brasil. Morreram 6 mil pessoas. Nossa. De dengue no Brasil. Inclusive aqui em Uberlândia teve várias mortes e tal. Então esse é um problema grave, grave, grave. Eu vacinei contra a dengue. O Ministério comprou a vacina da laboratório, não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, comprou a vacina do laboratório, mas o laboratório é um laboratório pequeno e que não tem a capacidade de produzir milhões e milhões de doses como os laboratórios que fizeram vacina de Covid, por exemplo. Sim. Que eles fizeram bilhões de doses. Não tem. Tá? A vacina também não é 100%. Ela dá uma proteção de uns 60%, 70%. Mas já é alguma coisa. São 2 doses também. Este ano, o Ministério está planejando... Houve uma vacinação de crianças aqui em Uberlândia. Né? E enquanto a vacina esteve na rede privada, muita gente vacinou. Eu fui um dos que vacinou. Minha família toda vacinou. Então, essa é uma doença que nós temos que pensar. O Butantan tem uma vacina que está pronta e que provavelmente neste ano que vem agora já vai ser disponibilizada. 2 doses, tem um efeito protetor muito bom. Então, essa é uma prioridade que o Brasil precisa trabalhar. A dengue. A dengue não é uma doença benigna, é uma doença que mata. Agora, eu acho, não tenho certeza, não sei como é que o senhor vê isso, a forma de curar, de extirpar essa doença, esse mosquito, essa larva, sei lá, está na própria pessoa. Tá, em casa, né, cuidando para não ter os criadouros dele e tal. Agora, veja bem, erradicar um mosquito, nós não vamos erradicar. Oswaldo Cruz erradicou o mosquito da febre amarela, que era o mesmo. Que a febre amarela urbana é transmitida pelo Aedes. Naquela época, você vê ele sem nenhuma tecnologia. E quase mataram ele, né? Quase mataram ele, mas ele acabou com o mosquito no Rio de Janeiro, acabou com a febre amarela. É o mesmo mosquito que transmite a dengue hoje, o Aedes aegypti. Então, mas lá era outra cor. Rio de Janeiro era uma currutela pequena. Hoje nós temos o megalópolis de 20 milhões de habitantes. Como é que você controla isso? Então, na minha opinião, controlar um mosquito é muito difícil. Mas dá para diminuir, né? Diminuir, sim. Mas é o tal negócio, uma coisa que eu sempre falei ali para a prefeitura, quando eles me chamam, eu sempre falei, não adianta você combater a dengue quando ela já apareceu. Não adianta. O combate tem que ser feito antes. Preventivo. Por exemplo, preventivo. Ou seja, o combate tem que ser feito agora. Porque ela vai aumentar ali janeiro, fevereiro e março.
Aí é que a coisa pipoca por toda a cidade. Então teria que fazer o trabalho de ir nas casas, acabar com os criadores, orientar a população, mostrar na televisão, né, que nós estamos na beira de outra epidemia. Antes, não adianta você, na hora que ela chega no pico, você tentar combater, passar fumaceiro, não adianta nada. Esse fumacê resolve? Ele mata os mosquitos que estão voando. Agora, a maioria dos casos de dengue, eles são transmitidos dentro de casa. Uai. Mosquito entra dentro de casa, à noite, pica. Mas ele pode picar a qualquer hora do dia. Ele pode vir do vizinho, né? Pode vir, claro. A vizinhança é terrível. E hoje temos outro problema, porque esse mesmo mosquito transmite outras 2 doenças. O chikungunya, que nós vimos muitos casos em Uberlândia esse ano, muitos. Lá onde eu moro, na Morada do Sol, tem vários casos, tem uma rua lá, todo mundo pegou chikungunya. Que isso? O chikungunya, que é uma doença importante também, pode matar, e o Zika vírus, que é aquele vírus que causa microcefalia. Se a grávida pegar, a criança nasce sem cérebro. Certo? Petititinho. É isso. Então, hoje eu acho que um dos mais graves problemas de saúde pública que nós temos no Brasil são essas viroses transmitidas por mosquito. E agora surgiu outra, a Oropoche. Está no jornal, Oropoche. Nós já temos aí 8.000 casos já de Oropoche no Brasil. E ela também causa microcefalia, causa alterações na criança quando a grávida pega. Tem outro vírus, que agora deu um surtozinho ano passado em Goiânia, chama Maiaro, que veio da Amazônia. E agora está aqui embaixo também. Ou seja, nós estamos explodindo com esses vírus. Então, isso eu acho que o Ministério da Saúde tinha que trabalhar para isso. Combater o mosquito, coisa que não se faz, entendeu? E trabalhar para ver se nós conseguimos vacinar uma grande parte da população. O senhor não acha que a lei é um pouco branda para esse pessoal que mantém viveiro em casa de mosquito? Muito. Porque fica fácil, não acontece nada com a pessoa. Não acontece nada. Se você multar, ninguém... Se você multar, falou, quem tiver vendo em casa vai pagar R$1.000. Acabou. Não vai aparecer mais criador. Mas não faz o Ministério Público diz que não pode, não sei o quê. Então, é um negócio complicado. Então, por exemplo, o seu imóvel está para alugar. Tem uma piscina. Você vai lá limpar a piscina? Não vai. Aí a piscina vira um criadouro. Fica suja e vira um criadouro. E os mosquitos espalham pela vizinhança toda de uma piscina que não é cuidada. E outra coisa, se o agente de saúde quiser entrar na casa, ele não pode. O dono não pode. Não admite. É brincadeira. Brincadeira. Né? Ou seja, isso não vai acabar. Outra coisa, as caixas d'água. Né? Não tem tampa. Só quando você anda de avião, assim, muita coisa, você vê as caixas d'água tudo com a água aberta, assim. Mais que essas ventanias que tem dado aqui em Uberlândia, as tampas vão tudo embora. Vão tudo embora. Aquele processo que eles estão desenvolvendo já está há um certo tempo, de usar o mosquito macho. Não, esterilizar o macho. Esterilizando o macho. Pois é, mas aquilo... você tem também uma bactéria que você espalha e essa bactéria faz a esterilização da fêmea. Entendeu? Sim. Agora, isso até diminui o número de casos. O Uberlândia soltou essa bactéria aqui. Soltou, mas não vi nenhuma... Diz que soltou, né? Não sei. Diz que soltou. Eu não vi nenhuma repercussão sobre isso aí, não. Numa área localizada, eu acho que até funciona. Mas o Brasil, olha o tamanho do Brasil. Como é que você vai jogar isso lá na Amazônia, nos outros lugares? Não, e o tamanho da Amazônia, né? Não tem jeito. Olha, isso aí eu acho bobagem. Eu acho, assim, a minha opinião você pode fazer o combate tem que ser feito antes que a epidemia ocorra, né? A educação, ir nas casas, etc. Né? E vacinar. Porque nós temos uma vacina boa hoje. É um vírus inativado. Entendeu? Eu tomei as 2 doses de nada. Doutor Marcelo, foi um prazer enorme. O prazer foi meu. Mas que prazeraço. O senhor tem a certeza que
essa aula que o senhor deu aqui, Não, esse não, conteúdo não. maravilhoso que o senhor disponibilizou aqui para o nosso pessoal, vai ser de extrema importância Tá bom, e utilidade. Viu? Fico satisfeito. E estou à disposição, com a hora que quiser. Estamos aqui. Muito obrigado. Muito Ok? obrigado. E para você que nos acompanhou aqui até agora, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e pelo seu carinho. Até a próxima.